palestras de terça-feira como o Ismael falou ontem, só teve uma em relação ao Java One e o resto era tudo sobre o evento da Oracle. Então, sobre o evento da Oracle tinha um monte de coisa que eles estavam falando, vendendo produtos deles, né? A primeira que eu assisti foi essa de JavaFX. Então a mulher ia assistir essa DBI. A DBI o Ismael comentou ontem com vocês. O cara ficou vendendo o produto da Oracle. Aí teve uma mulher da Lojas Renner, acho que ela era gerente de TI da Lojas Renner, falou o caso de sucesso da Lojas Renner, o produto que eles falaram, que eles demonstraram. E foi esse blá blá blá. A de JavaFX, que a mulher falou de 2.0, ela falou praticamente aquela apresentação que eu dei para vocês, exemplo de código, de componentes, como vocês desenvolvem os componentes com JavaFX, criando retângulo, animações, como você ganha produtividade com JavaFX. Ela deu o exemplo de Ruby, que você pode ganhar produtividade. Então ficou praticamente a palestra inteira demonstrando exemplinhos de retângulo, de box, de botõezinhos, de animaçõezinhas. Foi praticamente isso, a palestra inteira. As palestras de quarta-feira foram essas daqui que eu assisti: pequenas alterações de linguagens para JDK, montando a tecnologia Enterprise Java Bean, criando JavaFX com linguagens alternativas, tempo de exemplo, JVME de alto desempenho e como obter 400% de desempenho de aplicativos já voltado aos dados. Então essa primeira, praticamente o cara falou de collections do JDK, explicou. Hoje quando a gente faz aquele, por exemplo, lists igual list de string igual a new array list de string, não vai precisar fazer o genérico depois. Vai ser automático. Ele falou que a gente não vai ficar se preocupando disso daí. Falou um pouco de try-catch também, então, ficou falando bastante desse negócio de collection, dando exemplo de set, de arraylist, de todos. Falou um pouco de try-catch, sabe quando a gente faz um try, por exemplo, catch, aí exception, aí tem outro exception, catch de exception, de novo, catch de exception, não vai precisar fazer isso, agora dá para fazer try catch, exception, pipe, exception, pipe, exception, pipe, exception, e aí você vai embora. Entendeu? Não precisa ficar repetindo aquele monte de código. E switch, esse switch aqui eu acho que eu assisti a 2 eventos que eu fui, de novo, falou a mesma coisa, que vai ter switch, agora você vai poder fazer switch de string. Então quer dizer, você vê que os caras não têm o que falar mesmo, né? Fica repetindo toda vez a mesma coisa. Então, ficou falando praticamente a apresentação inteira sobre esses 3 tópicos, sobre o JDK. Depois eu assisti essa daqui, novidades da tecnologia Enterprise Java Bean, que ele falou um pouco de JB 3.1, certo? Aí, aquelas mesmas perguntas, quem usa JB, aí ninguém levantava a mão, né? Quem gosta, pouquíssimas pessoas levantavam a mão. Esse daqui, quem deu essa palestra aqui, eu não coloquei o nome das pessoas, não achei interessante colocar, mas esse cara era muito bom, era um cara de Londres. Esse cara aqui eu assisti umas 4 palestras dele, um cara que apresenta muito bem, um cara engraçado. Todas as palestras eram em inglês, tive que me virar, entendeu? Nunca tinha passado por isso, ainda bem que eu estava fazendo um curso de inglês, e foi um desafio, e achei legal o desafio. Tinha coisas que eu não entendia, lógico, 60% eu não entendi, então você amarrava o cara falando, os slides, né? Então você se vira, não tem essa. Engraçado que o Ismael na primeira apresentação, ele veio todo dando risada lá, aí ele falou, e aí, tranquilo, gostou? Gostei, né? Aí ele falou, legal, né? Todas as apresentações são em inglês. Aí eu falei, só em inglês, eu falei pra ele, são tudo em inglês, né? Eu falei, legal, mas a mulher da tradução simultânea lá, ela se perdeu muito. Eu falei, tradução simultânea? Mas peraí, o meu não teve tradução simultânea. Aí ele falou, não é possível? Eu falei, é possível, não teve? Aí então acho que depois vai ter todos. Aí depois que percebemos que só na primeira sala tinha tradução simultânea, o resto não tinha nada. Você tinha que se virar. Foi engraçado até. E aí, voltando aqui, o cara falou um pouco de JB 3.1, falou que eles desenvolveram agora um EJB, se não me engano, Lite, que é um EJB próprio para a web, que é um EJB mais leve,
que se você não quiser usar o pacote completo, você pode usar só ele. E aí falou sobre o JB, que aí tem as vantagens, as transações são no BIM, né? Você trabalha com annotations, pode deixar a annotation arroba singleton, deixa o BIM singleton, vai fazer uma instância dele só na memória. E demonstrou algumas outras annotations, por exemplo, essa daqui foi legal, por exemplo, se você coloca essa annotation no seu método, aí você tem os parâmetros. Aí você pode falar assim, por exemplo, toda quinta-feira de novembro executa esse método aqui. Você configura do jeito que você quiser. Por exemplo, hoje, às 15 horas, aos sei lá, 14 segundos, esse método vai executar. Você configura do jeito que você quiser, com essa annotation, passando, tem os parâmetros lá, né, dia, mês, não sei o que, e aí você configura do jeito que você quer que esse método seja chamado. Achei legal isso daí. Então, praticamente, ele ficou falando da apresentação sobre isso daí. Validações no BIM, certo? Que vai poder fazer validação, max, tamanho, essas coisas aí. Praticamente foi isso daí. Vou dar uma acelerada, senão não vai dar tempo. Depois assisti essa palavra de JavaFX aqui, né, com linguagens alternativas. Então, ele falou que com JavaFX, para você ganhar produtividade, e você consegue trabalhar com linguagens alternativas como JRuby, como Scala, como Groovy. Então ele pegou um exemplo, sei lá, tipo um Hello World, por exemplo, e não só isso, ele pegou vários outros, e aí ele implementava em JRuby, Scala, em Groovy. JRuby, Scala, em Ruby, e foi isso a apresentação inteira. Depois eu peguei essa daqui, tem de exemplo JVME, de desempenho. Essa daqui foi uma palestra legal. Ele falou um pouco desse Luit aí, que o Ismael falou um pouquinho para vocês ontem, né? Não vou entrar em detalhe também, mas ele sempre foca muito no NetBeans, toda vez, percebi todos os palestrantes. Então ele demonstrou um pouquinho do Luit, criou um novo projeto, criou os componentes, e foi falando isso daí, falou que foi inspirado na linguagem, no Swing, né? Esse Luit é um framework para você desenvolver telas, né, para celular, para essas coisas. Então, ele falou que ele já tem suporte a touchscreen, você não precisa ficar programando, ele já vem tudo incluso nele, você não tem que se preocupar com nada disso. Permite fazer animações, permite Ajax e autoajuste, né? Se você tem um celular de uma marca e a Flávia tem um outro que a telinha é menor, ele se autoajusta, você não precisa se preocupar com isso daí. Então ele ficou falando o tempo inteiro disso daí, foi a palestra dele. Depois eu assisti essa daqui, como ganhar 400% no desempenho, praticamente ele falou a palestra inteira. Pensei que ele ia falar uma coisa do outro mundo assim, né? Pô, legal, né? Falou de MVC e boa arquitetura. Para você ganhar um desempenho bom, ele falou que você tem que desenvolver um código bom, um código legível, tomar cuidado com o acesso a banco, essas coisas. Camadas, aí ele mostrou um sanduíche desse tamanho assim, com várias camadas, falou, vocês conseguem entender alguma coisa aqui? Não dá para entender. Então ele sempre foi até um brasileiro que deu essa apresentação aqui, e praticamente ele falou disso daí, de camadas, não sei o que, foi isso daí. Depois na quinta-feira eu não consegui chegar na primeira palestra, que aí nos outros dias eu fui de carro com o Ismael, e na quinta-feira eu saí cedo de casa, saí 6 horas da manhã, mas peguei um trânsito porque eu tinha que ir até o Lago São Francisco, então eu perdi a primeira e eu assisti essas daqui. Peguei a partir da segunda. Então eu assisti essas palestras aqui, cobertura completa de ferramentas para a plataforma JVE, aí produtividade com JavaFX, Java Service 2.0, aplicativos dinâmicos e avançados para a web, segurança inspirada em aplicações internet. Isso daqui foi legal, essa apresentação. Serverless 3.0, essa daqui também foi muito boa. E essa última aqui, acho que foi uma das melhores que eu assisti, que foi o Guilherme Silveira, da Kaelon. Ele é um cara muito bom, falou uns negócios legais lá. É engraçado que ele fala na velocidade da luz. Então essa primeira cobertura completa para ferramentas plataforma Java, ele praticamente falou do NetBeans, certo? Falou de Eclipse, falou que o NetBeans agora já vem com o Javadoc, por exemplo, se você coloca, tem o Javadoc, já vem tudo lá embaixo, descrito bonitinho. Demonstrou um pouco de Glassfish, criou um novo projeto,
tipo, ele ficou falando muito do NetBeans, que você, por isso que eu estou falando, eles falaram muito do NetBeans, que você ganha muita produtividade com o NetBeans. Aí até ele brincou assim, até às vezes meu patrão fala que eu sou preguiçoso, mas não, eu não sou preguiçoso, eu sou produtivo, não sei o que o cara falou assim, né? Tipo, que ele ganha muita velocidade com o NetBeans, fazendo a propaganda. E falou um pouco do Eclipse, bem básico também. Falou de Maven, falou que com o NetBeans você consegue fazer fácil configuração, com as IDEs, né, usando IDEs, Eclipse, NetBeans. Falou do ClassFish também, que ele tem arquivo de log, que você consegue, demonstrou um pouquinho o que cada coisa do ClassFish faz. Depois eu assisti uma outra palestra de Service 3.0, o cara falou a mesma coisa que o cara falou aqui sobre o ClassFish, então, sempre focando. Então, praticamente foi isso. Falando que você tem IDEs para você trabalhar com Java E para você ganhar produtividade. Praticamente foi essa palestra daí. Depois assisti essa daqui, aquele mesmo cara lá de Londres, mais uma vez ele estava dando palestra, falou de NetBeans novamente, maior produtividade, você ganha maior produtividade com JSF 2.0, falou que você agora tem validações nos beans, validações nas tags, tamanho, máximo, né? Componentes, demonstrou algumas tags lá, que você cria componentes com JCF. Depois de assistir essa palestra aqui, aplicativos dinâmicos e avançados para a web com o bom e velho JVM, o cara explicou um pouco da história da SAN, falou que a JVM é compatível com outras linguagens, que não está amarrado só ao Java, né? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Então, demonstrou alguns demos com diversas linguagens. Por exemplo, ele criou uma pagininha e aí, por exemplo, ele clicava numa abinha, era um exemplo de uma linguagem, clicava na outra, era exemplo de outra. Então, tinha umas 10 abinhas lá que ele quis passar que a JVM suporta várias linguagens, não está amarrado só ao Java, e praticamente foi isso da palestra dele inteira. E o fato engraçado foi que quando ele foi clicar na abinha, começou a dar pau em um monte de Java. Quer dizer, acontece, não tem jeito, né? Aí ele ficou até meio sem graça, aí foi pra lá, aí tipo, ele acabou a apresentação, e depois aí sobrou tempo, aí vamos lá ver o que aconteceu, aí voltou, e aí começou a mostrar os demos, assim, aí alguns funcionaram, alguns não, tipo uns 5 deu erro e uns 5 funcionaram. Mas foi legal, falou um pouquinho de JSF também, e foi isso daí. Depois eu assisti essa palestra aqui junto com o Ismael também assistiu, porque eu ia assistir outra, mas quando eu fui pensar em assistir outra, a sala já estava lotada, eu falei, eu fico aqui e não vou assistir nada, melhor ficar aqui, né? Aí esse daqui foi uma, acho que teve 2 ou 3 palestras em português, e essa foi uma delas. Então o cara falou um pouco de segurança da web, falou que os programadores, puxou um pouco do Java, né? Falou que o Java já tem uma vantagem em relação às outras linguagens, que já dá mais segurança para a gente, e falou que a culpa às vezes não é dos programadores que não fazem as coisas, às vezes eles não sabem por que tem que fazer ou são mal treinados, foi esse o termo que ele usou, e falou que a segurança tem que ser prevista no cronograma. Falou também assim, um pouco dos hackers, né, que os hackers através do nosso, se a gente dá uma brecha no nosso sistema, ele entra no nosso sistema e através do nosso ele consegue entrar em outros. E daí ele até falou um fato interessante lá, por exemplo, que eu não sei em que país que ele falou, que eles estão tentando aprovar uma lei aí, se o seu software dá brecha para o hacker entrar e através do seu software o hacker entrar em outra máquina, o culpado vai ser você que vai ter que responder por isso daí. Está em aprovação essa lei aí, e aí ele demonstrou alguns, por exemplo, exemplos, né, que por exemplo eu já falei, por exemplo, isso daqui eu já vi, acho que umas 2 apresentações que eu até falei para vocês, sobre lá como chama lá, o CrossSQL, como que é SQL Inject, deu um exemplo de SQL Inject, né, não sei se todo mundo sabe o que é SQL Inject, quando a gente, por exemplo, vai fazer uma SQL, faz a concatenação lá, mais não sei o que, isso daí o cara consegue entrar no nosso site e acabar com o nosso banco. Até ele falou, o cara até falou assim, mas não vai ter jeito pro cara fazer, como que o cara vai saber as tabelas do meu banco? O cara faz uma select lá, verifica todas as tabelas no seu banco e aí ele vai derrubar, vai acabar com você. Simplesmente ele deu um exemplo disso daí. Então basicamente foi isso daí que ele falou, focou muito nisso daí.
E a penúltima palestra, mais uma vez, aquele de Londres, deu essa palestra. Essa palestra foi engraçada, que ele deu essa palestra e tinha um mascote que eu esqueci o nome do bichinho. Era tipo um papagaio que estava fazendo, sabe, o cara estava escondido aqui, inclusive era o Maurício Leal. Esse mesmo, ele estava escondido, então ele ficava fazendo tipo o Louro José, sabe? Brincando, não sei o quê, e o cara ficava conversando na moto, tipo, a brincadeira foi assim, o Louro era um programador, certo? E aí ele estava falando as vantagens do Serverless 3.0, aí o Louro ficava, não era um Louro, tinha um papagaio, aí ele ficava assim, mas até aí você só está enchendo linguiça, eu não estou vendo vantagem nenhuma, não sei o quê, aí o cara, não, calma, não sei o quê, eu vou programar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu volto para ver se você falou alguma coisa interessante. Ficou nessa brincadeira assim, foi muito legal. Aí o cara falava, agora você vai ter vantagem, né? Que ele falou um pouquinho de Serverless 3.0, não vai precisar mais ter XML, tem annotations. Se você quiser usar XML, você pode usar normalmente. Falou um pouquinho das annotations, não entrou muito exemplo, só foi colocando assim as annotations, mas não explicou em detalhe. E ficou nessa brincadeirinha. Aí ficou assim, agora que vai ter annotation, você vai poder usar seu bico para comer, não é para programar. Até que enfim você fez alguma coisa interessante, não sei o que, ficou nessa brincadeira aí. Foi um negócio muito bacana. E falou nessa daqui também, ele falou de Glassfish, e aí demonstrou um pouco de Glassfish, sobre os exemplos lá de Glassfish, como você configurar. E a última foi essa daqui que eu assisti com o Guilherme Silveira, da Kaelon. Então ele ficou praticamente a palestra inteira, ele falou sobre transformar seu processo, comunicar seu processo com REST e com JAX RS, comunicar sua aplicação com outras aplicações, né? Não ficar só, por exemplo, ele deu um exemplo, ficou falando direto do Google Calendar, por exemplo. Você tem um Google Calendar, certo? Um exemplo, foi o exemplo que ele citou, e você está lá, por exemplo, sei lá, domingo vou viajar para o Canadá. E aí você fez essa viagem, fez essa cotação com uma empresa turística, e aí, por exemplo, aconteceu alguma coisa que você precisou cancelar a sua viagem. E aí ele falou, o que adianta você ter o Google Calendar só para data, só para você anotar as coisas ali e ele não se comunica com nada. Ele até brincou, né? Isso daí é a mesma coisa que a agenda da minha avó, 50 anos atrás, só que não está no papel, está na máquina, não adiantou nada. Então a gente tem que pegar, tem que comunicar as coisas. Porque, aí, pelo exemplo, se eu clicar aqui, por exemplo, apagar esse dia no meu calendário, tem que se comunicar com o software lá da agência turística, ele cancela, ele devolve o negócio para mim, ele já fala que cancelado, então ele ficou focando nessa coisa de comunicação, e essa comunicação feita com REST com o JAX RS, aí pegou deu um exemplo, um pouco de código do JAX RS, e aí falou algumas coisas que não estão legais no código, ficou brincando de refatorar o código, mas aqui poderia ser assim, isso aqui não sei porque que eles fizeram dessa maneira, né? Então, quer dizer, ele ficou falando disso daí a palestra inteira e dando ideias para melhorar o código, já que hoje ele não estava achando muito bom, assim. Então, praticamente foi isso que ele falou a palestra inteira. E é isso daí que eu assisti lá no Jaguar.